Começa agora. Óbvio Ululante, porque no futebol blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, trouxeram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse pau Pereira, comiam frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado, seu Zagallo, o garoto do parque está muito nervoso. E esse meio campo fica... Olá, boa tarde pra você ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou pelo www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com camisa 10, Luiz Américo. Quem é que vai no lugar dele? 10 é a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? O seu Zagallo. Agora são 6 horas e 11 minutos. Você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Ululante. E o Óbvio Ululante é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje, aqui nos nossos estúdios, Tio Fio e TJ, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E também nosso artilheiro, Anderson Cunha. Valeu, Anderson, pela presença aqui no programa mais uma vez. Os trabalhos técnicos do programa, sempre de Breno Rodrigues e Thiago França, com coordenação de Judson Porto. Nós estamos apenas começando, fique ligado com a gente. Hoje nós vamos conferir uma entrevista com o ex-atacante Palinha, que fala sobre o jogo de logo mais entre Cruzeiro e River Plate. Tem o quadro Mulheres em Campo, Hat-Trick, Charge Sonora, os quadros produzidos pelo GFUT e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 27 de maio, que está só começando. Está muito nervoso e esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai não vai quando não cai. Perfil. Bom, a gente abre com o perfil enviado pela Marina, mas quem vai fazer as honras aqui pra gente, Tio Fio. Boa noite, Tio Fio. Boa noite, Rafa. Boa noite, amigos aqui da mesa, queridos ouvintes. É um perfil, né, enviado pela Marina. Um abraço pra Marina, pra Sara, que estão lá na terra dos hermanos. E o quadro que ela mandou, né, vem bem inspirado, assim, né, no país lá, na Argentina, que ela se encontra agora nesse momento, né. Então ela traz aqui que hoje teremos, né, um perfil duplo, né, que é também uma espécie um pouco misturada aí com o caos do futebol, né. Vamos falar dos irmãos Milito. Diego e Gabriel nasceram em Quilmes, cidade pertencente à Grande Buenos Aires, respectivamente nos anos 1979 e 1980. Com 1 ano e 3 meses de diferença de idade, né, entre os dois, não é difícil imaginar que eles compartilharam muitas coisas nessa vida. E o clube de futebol, no entanto, não foi uma dessas coisas, né? Diego Alberto Milito, o mais velho, aprendeu com os pais a torcer para o Racing. Enquanto isso, Gabriel Alejandro seguiu os passos de um dos seus avós e rivalizou com o irmão, né, torcendo para o Clube Atlético Independente. Os dois clubes, né, se localizam na cidade de Avejaneira, né, TJ? Isso, exatamente. Também na grande Buenos Aires e protagonizam um dos maiores clássicos argentinos. Aos 9 anos, Diego ingressou nas categorias de base de La Academia, onde se profissionalizou jogando como atacante até o ano de 2003. Da mesma maneira, Gabriel trilhou seu caminho na zaga de El Rojo de Avejaneira. Em 2013, é o Príncipe de Racing e é o Mariscal do Independente, como também são conhecidos, foram jogar na Europa. Entre 2004 e 2013, Diego passou pelo Gênova, Inter de Milão, na Itália, e pelo Real Saragossa, na Espanha. Neste último chegou a jogar um tempo com seu irmão Gabriel, nos anos entre 2005 e 2007. Gabriel deixou a zaga do Saragossa para jogar no Barcelona, onde voltou a confrontar-se com seu irmão nas semifinais da Champions League em 2010. Naquela ocasião,
A Inter de Diego levou a melhor, sagrando-se campeã ao final da competição. No entanto, a história mais marcante entre os dois irmãos se deu ainda em 2003, em um clássico de Avejaneda. Antes de rumarem para a Europa, Diego e Gabriel protagonizavam uma briga épica em meia partida. Diego chegava sozinho, né, cerca da área, e Gabriel levou o chão, fez a falta nele. O Milito do Racing levantou-se pedindo a expulsão do irmão ao árbitro, que o fez. E o Milito que fez o Milito do Independente ficar bem nervoso, né? E aí, enquanto eles trocavam ofensas de maneira bem ríspida, né, calorosa, ambas as mães, que porventura é a mesma, foram lembradas. La concha de tu madre, que é um famoso insulto aí argentino. Intraduzível por horário do programa, mas a gente já deu pra entender. Já entende. Essa história, né, é contada em tom quase anedótico lá na Argentina. Atualmente, Diego está de volta ao Racing, e Gabriel, que voltou à Argentina e se aposentou como jogador no Independente, é agora técnico do Estudiantes de La Plata. Azul de um lado, vermelho do outro. Diego de um lado e Gabriel do outro. Os dois clubes de rivalidade tão intensa partilharam ao menos uma coisa: a convicção de que Milito há um solo, como cantam ambas as torcidas. Então, o perfil duplo, né, de hoje dos irmãos Milito. E o futebol que tem tantas histórias de irmãos que jogaram juntos, né, os irmãos Laudrup, os irmãos De Boer, e uma história aí de rivalidade, né, entre os irmãos. Jogaram juntos, mas foram mais rivais, né, principalmente naquela semifinal Inter e Barcelona, né, pela Liga dos Campeões. Deve ter sido o jogo mais importante, né, que eles se enfrentaram. Ia começar também no caso dos irmãos Militos, né? Cada um torcer para um clube que é rival do outro, né? Parabéns aí, tio Fio, seu espanhol tá muito bom, viu, cara? Obrigado. Valeu, tio Fio, valeu aí pelo perfil de hoje, valeu também pela Marina, que enviou o quadro pra gente. 6h17, hora do nosso Mulheres em Campo, né? A cada uma vez por mês nós temos o quadro enviado pela Luísa Aguiar, lá do GFUT, e também a Pamela Joras, do Greco, Grupo de Estudos sobre Esporte, Cultura e História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos conferir. E aí, pessoal do Óbvio Lulante, eu sou a Pamela Joras. E eu sou a Luísa Aguiar. E hoje nós vamos falar sobre a polêmica medida provisória 671/2015. Lançada em março deste ano, a chamada MP do Futebol institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. Por meio dele, os clubes de futebol profissional têm a possibilidade de negociar suas dívidas fiscais com a União, desde que cumpram um conjunto de condições. Entre essas condições, encontram-se medidas que objetivam instituir uma gestão democrática, transparente e financeiramente equilibrada, além da obrigação de investimento no futebol de base e no futebol feminino. Desde que foi anunciada, uma série de dirigentes, jornalistas e políticos da famosa bancada da bola já se manifestaram contra a medida, entre outras coisas, no item que diz respeito ao investimento no futebol das mulheres. Mesmo com o valor do investimento ainda não tendo sido estipulado, os clubes com apoio da CBF têm defendido que suas instituições devem visar o lucro e que, por isso, o investimento nas mulheres é inviável. Contudo, Dilma Rousseff declarou ter assumido um compromisso na luta pela valorização do futebol feminino, não admitindo qualquer mudança nesse item da MP. Atualmente, uma comissão mista com deputados e senadores avalia a MP. Para embasar sua decisão final, foram programadas 6 audiências públicas a serem realizadas nas próximas 3 semanas. Nelas, acadêmicos, juristas, representantes de clubes, federações e sindicatos, além do Bom Senso Futebol Clube, vão apresentar sua posição sobre a medida. A segunda audiência, que ocorrerá dia 12 de maio, contará com a presença de clubes de futebol feminino. A MP, para ser aprovada, deve passar pela comissão mista e, em seguida, pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Se aprovada, essa medida pode representar importante mudança para o futebol feminino, pois além de garantir um aporte mínimo para as equipes, ainda promoverá o amplo surgimento de equipes femininas de clubes de futebol tradicionais, podendo atrair seus já fiéis torcedores. Cabe lembrar que os clubes não são obrigados a aderir ao Profut, mas ao não aderir, se comprometem a arcar com suas dívidas fiscais sem o parcelamento em até 20 anos que o programa oferece. O Mulheres em Campo apoia a MP pela obrigatoriedade de investimento no futebol feminino e pela gestão responsável no futebol brasileiro. Pamela Joras e Luísa Aguiar para a Rádio FMG Educativa.
Tá aí então o Mulheres em Campo de hoje, né, da Luísa Aguiar e também da Pamela Joras. Valeu, meninas. Agora são 6h20. TJ, quer falar alguma coisa? Pois é, a gente estava comentando aqui em relação a essa medida da medida provisória, né, do futebol. É interessante que agora essa medida, vamos ver como ela vai acatar essa série de prisões que aconteceu, né? E principalmente do vice-presidente, né, da CBF, se eu não me engano, que é o Marinho. Olha, ele era o ex-presidente, né, da CBF. E responsável, né, pela comissão organizadora da Copa do Brasil. Pois é, e né, dizem que nessa investigação, né, os contratos com a patrocinadora da seleção, né, também está envolvido e tal, que é uma coisa que ainda vigora, né, então vamos ver se vai sobrar para alguém da atual gestão. Ainda está muito recente, né, deveria sobrar para a atual gestão, tanto daqui quanto da FIFA também, né, mas agora está todo mundo pulando fora, então eu não sei como é que isso vai repercutir aqui, né? Pois é, porque aqui apesar de não ser oficial, né, mas era sabido de todos o quanto corrupto é a gestão da CBF. Só quando ele saiu, foi pra Europa, né, com a investigação lá se eu não me engano, o FBI tá envolvido nessa investigação, certo? É que o Marinho conseguiu, né, colocar o Marinho na cadeia. Vamos ver aí quanto tempo continua lá. Esperamos que o governo brasileiro deixe ele bem quietinho, enjaulado. Será que nessa investigação ele não vai entrar a medalha também, né, que ele embolsou? Podia entrar, né? Dá uns anos a mais, né? Dá uns anos a mais de prisão. Furto, né? Furtos e roubos. Isso é uma observação que a gente está às vésperas das eleições para o próximo presidente, né? Amanhã e depois, que podem até ser adiados. Eles falaram que não vão adiar, mas já tem gente se mobilizando para isso. E também às vésperas do Campeonato Mundial Feminino, né? Sim. No Canadá. 6h22. Vamos seguindo. Hat-trick. Anderson Cunha, o que você preparou pra gente hoje? Pois é, Rafa, hoje eu trouxe três historinhas aqui, né? Uma é o seguinte, na semana passada morreu o torcedor símbolo do esporte, Ivanildo Firmino dos Santos, que ninguém conhece por esse nome, mas que todo mundo conhece por Zé do Rádio, que ficou nacionalmente conhecido por ter sido escolhido pelo Zagallo lá na década de 90 como o torcedor mais chato do Brasil, né? É aquele cara que pegava um General Elétrico, né, um radinho 61, valvulado, se bobear, colocava no ombro e ficava na beirada ali do campo, colocando rádio alto, né, e gritando impropérios e xingando os técnicos, né? Então ele era o cara que virou folclórico, mas era assim, eu acho que é o que tem de mais simples, né? De mais interessante no futebol. É o torcedor nato, né? O típico Geraldino, né? O típico Geraldino, isso mesmo. Simbolizam milhões e milhões de torcedores, né? Na figura dele. Ele pode ter sido precursor da turma do amendoim também. Pode ser. E que a gente vê cada vez menos nos estádios, né? Que é o que a gente estava conversando aqui. Ou então da famosa corneta na veia. Gente, cheguei, viu? Peraí, que voz é essa, né? Lulu chegou. Menina Santa Luzia, fala pro papai. Aí, ó, meu professor tá fazendo programa. Fala lá. Renatinha também tá ouvindo. Ou então aqueles caras ficam lá no Galo na Veia, os caras chamam ele de corneta na veia, né? É lindo, ou não? Pois é, o Zé do Rádio era tão popular que virou até bonecão de Olinda. No carnaval já tinha um bonecão do Zé do Rádio, né? E o pessoal das outras torcidas não estava nem aí, achava interessante. E também, como o torcedor mais chato do mundo, conseguiu entrar no Guinness Book, né? Bom, ele era um transplantado cardíaco, né, há 13 anos, diabético e hipertenso, e morreu devido a uma parada cardíaca, aos 69 anos. Agora, o mais interessante é que sempre futebol tem que ter um caos, ainda mais com uma figura dessa, né? Diz que em 2002, quando ele teve que fazer o transplante, aí é uma história que certamente foi inventada pelos adversários, né? Ele seria torcedor do Náutico e teria virado rubro-negro por conta do coração transplantado, né? O do corintiano, lá da música do Silvio Santos, né? Só que é o contrário, né? Só que, na verdade, é uma coisa bem bacana, porque ele, algum tempo depois, ele chegou a conhecer o pai da pessoa, né? Do rapaz que doou o coração para ele e descobriu que o cara era torcedor alvirrubro, né? Era torcedor do Náutico, né? Então é interessante isso, e isso eu acho que
incentivou, ele falou, não, nunca fui mais torcedor do Sport, do Leão, do que nunca, né? Mas isso motivou até, inclusive, no futuro, a participar de uma das campanhas mais famosas lá de doação do esporte, né? Aquela campanha dos escudos, Dos né? escudos, exatamente. Ele foi o símbolo daquilo, né? É só interessante ressaltar que aqui em Minas também a gente tem, né, aquelas figuras, aqueles torcedores símbolos. Eu lembro que na torcida do Cruzeiro tem a Salomé, né, que fica com aquela raposa. Na do Atlético, acho que tem dois que são símbolos pra mim. Um é o Muleta, quem já foi no Mineirão já viu o Muleta com o rosto pintado e sempre levantando a muleta dele. E outra que é torcedora, mas que era responsável pelos mascotes do Atlético, que era a Leni, se eu não me engano, né? Que ela também é uma torcedora Leni muito... Sombrinha. Leni Sombrinha. E tem a vovó do América também. Leni Sombrinha é aquela que bateu no... É aquela que tentou bater no... Deu no juiz um cutuco. Não é? O velho conta essa história do dia que ela tentou bater no Dadá. No Sul também teve uma história assim que eu achei muito legal. Assim, muito legal. Mas assim, de coração transplantado também. Tipo, acho que o cara era gremista e recebeu o coração de um colorado e tal. Tem algo assim também. Acho bacana essas histórias. Quer dizer, até a página 3. Não, eu gosto, acho legal. Eu não acho legal quando fazem, olha que bonito e tal. Mas isso entre os torcedores é muito legal, cara, assim. Eu acho bacana. Bom, o outro também, que vai um pouco por essa linha, é uma coisa interessante. Eu acho que uma das imagens mais impressionantes que eu vi, emocionantes que eu assisti esse ano, foi no estádio Anfield Road, né, que é o estádio do Liverpool, quando para alguns para outros Jonas Gutierrez, né, o argentino, retornou às canchas do Newcastle, né, depois de superar um câncer nos testículos, né. Ele ficou 8 meses afastado, passou por uma cirurgia e várias sessões de quimioterapia na Argentina. E olha para você ver, o time não pagou nada para ele, nem salário durante esse período. Inclusive o estimulou a mudar de time, né? O cara com câncer fazendo tratamento, quimioterapia, ele vai achar o time como, né? Bom, mas ele voltou em fevereiro, ficou no banco até essa partida que eu citei de abril. Foi impressionante porque os torcedores do Liverpool de pé bateram palma pro cara. O estádio inteiro, a torcida do Liverpool é impressionante em todos os sentidos. Eles de pé batendo palma pro cara, né? Pelo retorno do cara. E aí o que aconteceu? Ele voltou como titular no penúltimo rodado. O time lá na Pintimba, já caindo para a segunda divisão, pegou já rebaixado com o Park Rangers e perdeu. Aí foi pro último jogo tendo que ganhar de qualquer jeito. E o que aconteceu? O Gutierrez, além de ter dado o passe, né, a assistência, um cruzamento perfeito para o primeiro gol do Sissoko, ele ainda fez um chute cruzado no segundo gol, marcou o segundo gol. Com um gol e uma assistência, ele livrou o time, que praticamente, não os torcedores, mas a diretoria que o abandonou, né? Ele foi responsável pela manutenção na primeira divisão. É interessante como a solidariedade do futebol acaba, né? De uma hora para outra, vai gastar muito. Ele foi achar a solidariedade do adversário, né? Exato. Muito doido. E aí eu não sei, assim, né? Às vezes também dá pra perceber esse mesmo movimento solidário entre os torcedores do Newcastle. Talvez tenha sido justamente isso que tenha feito com que ele ficasse. Exatamente. Né? E aí, gente, desculpa o termo, se dane diretoria, mas, né, tô aqui. Né, e com ele mesmo, né? Eu acho que é uma superação dele mesmo. Assim, dele mesmo. Não, eu vou provar pra todo mundo que eu tenho essa possibilidade. Em contraponto também como um outro caso relativo a um jogador com problema, que é o Messi, né? Que ele foi pro Barcelona a troco de um tratamento para crescer. É verdade. E se tornou o que tornou. Bom, e o último, que é um assunto sempre que eu trago mais sério, o Borussia, né? A gente tava nesse tempo de sócio torcedor e tal, então eu achei uma coisa que o plano, né, dos sócios torcedores na Alemanha, ele é meio um exemplo bacana, né, pro mundo. E principalmente da muralha amarela, né, o Borussia Dortmund. É o seguinte, o plano é único, seja da classe média, milionário, pobre, é um plano. Você paga 60 euros por mês, no ano, né, para você entrar, uma taxa anual de 60 euros, está vinculado. E ainda pode cair se você tiver menos de 18 anos, ou pode ter um pacote família, que é o casal, mas os filhos todos por 120 euros, mas aí você pagando isso, você já tem o direito, já está associado. Além disso, só de você fazer isso, você recebe a revista, né, que os clubes que têm revista vendem, né, além do sócio torcedor. Lá não, eles entregam mensalmente uma revista, informações sobre os eventos, o pessoal pode participar das assembleias do clube,
com direito a voz e não a voto, recebe presente na loja oficial e ainda pode comprar, tem preferência absoluta para comprar dentro e fora, os jogos dentro e fora. Bom, o grande lance é o quê? Principal competição, né? Aqui pra gente em alguns momentos é Libertadores, não sei o que, mas a principal competição, acho que de qualquer lugar, é o Campeonato Nacional, né? Que é aquela que vai acontecer certamente todos os anos. Então, eles já vendem um pacote de ingressos para os 17 jogos no Westfalen Stadium, né? Que é o campo do Borussia, que só esses sócios podem comprar. Isso permite que um pai com filho consiga pagar R$60 por partida. R$60, não é euros não, quer dizer, isso até para o padrão alemão é muito baixo. Eu até peguei uma tabelinha, então eu vi isso, por exemplo, o cara que paga para geral, que lá ainda existe geral, paga R$41 para geral. E pode levar um filho de 15 anos pagando por esse filho R$23. Ainda tem desconto para cadeirante, paga só R$19. Então tem uma política de inserir o torcedor, pelo menos nessa competição. E aonde que eles vão ganhar dinheiro? Na Champions, na Copa da Alemanha, aí é liberado, os preços são mais altos, mas no campeonato eles conseguem fidelidade. Resultado, esse ano a média de pagantes foi de 80.411 torcedores, a média, e é o time da Bundesliga com o maior público. E é a pior temporada dos últimos tempos, ele quase foi rebaixado. Imagina, Aqui o público máximo não chegou a 70 mil, né, no Brasil. Não, até porque acho que não tem nem estádio para isso, liberado para isso, mas agora eu só fico pensando uma coisa, eu virando para você, Preta, então, agora eu vou fazer o sócio torcedor, tá no preço legal, eu fui fazer esse agora, ela quase me bateu, mas é a nossa obra, eu não, cabe ali, a gente dá um jeito, ainda bem que eu não tô ouvindo obra, né? Mas enfim, ia ser lindo, hein? Pois é, interessante a gente refletir sobre o caso do sócio-torcedor da Alemanha. É que a Alemanha, recebendo em euro e tal, não é um país com um padrão de vida muito baixo, né? Os custos para manutenção, provavelmente, dos estádios lá são altos. E o preço em reais bem mais acessível. Tá mais barato que muitos casos aqui, né? Se eu não me engano, a Pluriconsultoria também soltou um relatório que o Brasil tem um dos ingressos, se não o ingresso mais caro do mundo. É impressionante isso. Enfim, há alternativas. É interessante guardar das devidas proporções, o contexto alemão, da sociedade alemã e o contexto brasileiro, mas é possível. Existe como inserir todo mundo. Exatamente. Né? Existe. E só para quem tá ouvindo ter ideia, o sócio torcedor do Atlético, que chamam de Black, tá. E que de Black não tem nada. Ele tá em quanto? R$220. 220 a mensalidade. A mensalidade. E já foi maior, né? Diminuiu agora. Foi bem maior. Então assim, aqui você tem um pacote. É isso mesmo, né, Edson? O mais caro lá dá R$145 a partida, né? Por jogo. E o pacote é €60. E aí você tem acesso a revistas e tal. R$180 no ano. Então é isso. Eu nem vou mais fazer aquela brincadeira que eu faço de ano. Perdeu a graça. Valeu, pessoal. Os dados estão falando por si, né? Essas notícias. Valeu, pessoal. Valeu, Anderson, pelo hat-trick de hoje. Agora, 6h33. Um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Anda, filho, você ainda não terminou de arrumar suas coisas? Tô indo, mãe. Falta pouca coisa. Essa blusa vai? Vai. E esse joguinho? Vou levar também. Você tá colocando as duas jaquetas? Tá fazendo muito frio, mãe. Mas desse jeito não vai nem fechar a bolsa, filho. Vamos logo, gente. O posto de doação já vai fechar. É tempo de compartilhar. O FMG Educativa. Você está ouvindo Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. 6h34 de volta com Óbvio Ululante aqui pela rádio UFMG Educativa. Continue ligado, 104,5 FM. 1900 e bolinha. O 1900 e bolinha de hoje é enviado pelo Gino.
tio Phil, Não. TJ, vai fazer as honras aqui pra gente. Olha É só. o outro irmão. Então, Rafa... Não é Milito não, mas... Exatamente. Boa, tio Phil. Então, o nosso querido, né, Gino mandou pra gente o 1900 e bolinha, que vai falar, né, do traz, né, uma coisa que seria o futebol sem essa... O que seria o futebol, né, sem essa massa de anônimos que dá vida e graça ao esporte bretão, né, que a gente chama de torcedores. Lembrei aí agora do caso do Zé do Rádio, né, uma ligação com ele. Pois bem, o 1900 bolinha, né, trazer a edição do jornal Folha de Minas Esportiva de 19 de setembro de 1949. Nela, há um texto do jornalista Servulo Tavares que decanta a importância dos torcedores para o desenvolvimento do futebol em Belo Horizonte. A manchete em negrito e caixa alta anunciava, abre aspas, todos torcem no futebol. O drama do torcedor. Pobres, ricos, homens, mulheres e crianças na confusão dos campos esportivos. Fecha aspas. E a seguir agora a gente tem alguns trechos dessa reportagem que o Gino mandou pra gente. Então abre aspas. Ninguém pode imaginar o quanto sofre o torcedor. Quem o vê naquela ânsia de gritar, reclamar do juiz, chamar a atenção dos seus jogadores, não pode compreender o que se passa na alma do pobre que pagou para entrar e ainda ver o seu quadro derrotado. É sobre este fenômeno que todos se processam, que vamos tentar fixar nossa atenção nestas colunas do único jornal esportivo de Minas Gerais. Vamos contar a história daqueles que são empolgados, desde os mais frios, mais quietos, aos mais inflamados. Vamos descrever todos os tipos de torcedores que abundam no nosso esporte, fazendo com que ele viva e seja atraente. São homens e mulheres de nossos campos, indivíduos que mais tarde serão lembrados na febre de recordações que o tempo nos traz. Então, fecha aspas, né? E pelo Atlético, eu brigo, era uma das notas. Abre aspas. O Atlético é preferido pelas massas de nosso futebol. Grêmio de rica tradições esportivas, campeão dos campeões, ele arrasta verdadeiras multidões sedentas de emoções. Os proletários em geral são todos atleticanos. Homens que vivem no labor cotidiano e que no descanso domingueiro vão para os nossos estádios. O Atlético é o mais querido de Minas. Em todas as partes, em qualquer estádio, ouve-se sempre a profecia. Ouve-se sempre proferida por um homem do povo, a sentença clássica do atleticano fanático. Pelo Atlético, eu brigo. Fecha aspas. Agora, em relação aos toques de classe da Alameda, referindo ao América, abre aspas. Não poderíamos deixar de falar na torcida americana, se é que se pretendemos dizer algo sobre torcida de futebol. O americano é o mais ranziza de todas as torcidas. Grita e ainda fala mal do seu time mesmo ganhando. Todos os diretores que já passaram pelo Deca sempre reclamavam a onda que os cornetas formavam e formam na Alameda. Falamos só dos pejorativos da torcida americana. Temos que ressaltar, no entanto, a sua lealdade ao clube. Seja onde for que jogue o Deca, haverá um de seus torcedores. É o clube de mais sócios kits de Minas e onde há também o maior número de doentes do nosso Association. É a Sara. Ô, deixa eu só fazer aqui um parênteses rápido. Tua amiga minha, a Bárbara, rapaz. Vocês são a Bárbara, meu. A Bárbara, uma vez, ela ajudou o atacante do América a sair do impedimento. Sai do impedimento, eu quero. Desse jeito. Pois é, e o que reflete até bem em relação ao sócio torcedor do América, né, que chama Onda Verde. Por fim, agora vamos ao palestra